Olá, tudo bom? Estou aqui de novo para conversar com vocês e dessa vez o pedido que me fizeram foi para falar de um fruto que não é de nenhuma estação especial, não é nenhum fruto natural, mas é um fruto sobrenatural, que é a mansidão. Ser manso, ser tranquilo, ser sereno, não é coisa fácil se a gente fizer pelos nossos próprios esforços. Então, antes de começar qualquer coisa, eu gostaria de orar com vocês. Senhor, meu Deus e Pai, vem nos ensinar, Senhor, através do Seu Santo Espírito, o que significa ser manso, ser tranquilo, ser paciente, ser, Senhor, uma pessoa, uma mulher segundo o Teu coração. Eu te louvo, eu te agradeço por essa meditação e pela oportunidade, Senhor, de aprender contigo, de ter a nossa vida abençoada, em nome de Jesus. Amém. Bom, quero, antes de começar, que vocês leiam comigo o fruto do Espírito em Gálatas. Gálatas 5, de 22 a 25. Essa é uma carta de Paulo aos cristãos de Gálatas, orientando-os para que eles não vivessem na carne, ou seja, vivessem de acordo com o próprio interesse egoísta, invejando, guerreando uns com os outros. Então diz assim, em Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Bom, mansidão é uma das características do fruto. O fruto do Espírito tem todas essas virtudes. Mas vamos falar especificamente de mansidão. Os dois significados que o dicionário traz, o primeiro é qualidade ou estado de ser manso, não irritado, imagino, né? E a segunda, sereno, serenidade, tranquilidade, paciência, humildade, também faz parte de ser manso. Então, estamos falando de algo que realmente é produzido pelo Espírito, é algo sobrenatural e divino. Nós, no meio de pressões, como nós estamos vivendo hoje, o momento da Covid, nós não conseguimos ter um humor equilibrado. Não sei vocês, mas tem dias bons, tem dias difíceis, dias que estamos mais contritas, mais sensíveis, irritáveis, e dias que estamos de bom humor, né? Mas vamos aprender a ter o equilíbrio com quem pode nos ensinar. Nessa situação tão inesperada que parece que não tem luz no fim do túnel, que não vemos saída. Eu vou fazer uma comparação entre um fruto natural e o fruto do Espírito. O fruto natural, ele nasce de uma semente. E lá naquelas nossas aulas de ciências, lá na escola, dizia o seguinte: uma semente tem que morrer para germinar. E ela precisa de fatores externos a ela para que ela se desenvolva, cresça, que ela dê frutos. Não depende dela, depende de fatores externos, né? A semente morre e ela recebe os nutrientes e tudo mais que ela precisa. Precisa de uma boa terra e algumas vezes, dependendo do terreno, precisa de adubo extra. Ela precisa de luz e calor. E dependendo da estação do ano, ela tem que ficar numa estufa para que o calor não seja intenso.
ela precisa de água e o agricultor sabe exatamente que não pode ser nem muita nem pouca. Ela precisa de chuva, ela precisa de água para se desenvolver. E ela precisa de tempo. Você não planta uma semente hoje para colher os frutos amanhã. E nossa vida espiritual é assim. Nós precisamos morrer para nós mesmos. E nós vamos ver isso lá em Mateus 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toma sobre vocês o meu jugo, que é leve, e o meu fardo que é suave, ou meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Jesus fala 2 verbos importantes aqui. Vinde, 3 verbos na verdade. Vinde, tomem e aprendam. Ele quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar, pessoas imperfeitas, pecadoras, a sermos como Ele é. E quando ouvimos a voz de Jesus, nos chamamos, nós nos arrependemos, somos convencidas pelo Espírito dos nossos pecados, abandonamos o pecado e seguimos Jesus. Tomamos a nossa cruz, nos negamos, tomamos a nossa cruz e o seguimos, e isso é diariamente. Como é que se aprende, né, de alguém? Aprende-se ouvindo. E como é que nós ouvimos Jesus? Ele ensinou no nosso quarto, na nossa oração, nesse diálogo íntimo entre Senhor e servo. Nós nos ajoelhamos, nos humilhamos diante daquele que é todo-poderoso, majestoso, santo, digno de toda honra e glória. E Ele nos ensina. Tem um momento em que nós nos debruçamos, nós nos derramamos, mas tem aquele momento que calamos a nossa mente, a nossa voz e ficamos atentos, ouvindo o Senhor. Ouvimos também aprendemos ouvindo as pregações expositivas e temos tido semanas dentro desses 3 meses, desses quase 100 dias, temos ouvido palavras que acrescentam a nossa vida. Às vezes tem segundas-feiras que ouvimos uma palavra sobre um assunto, na terça é o mesmo assunto. É o Espírito Santo querendo nos ensinar a sermos como Jesus. E Ele vai repetindo a lição. Aprendemos lendo a palavra, temos acesso a essa palavra maravilhosa no nosso país, em diversas versões, bíblias mais eruditas, bíblias mais populares, linguagens que podemos ouvir que são mais acessíveis. Se alguém não tem acesso à Bíblia, né, ao livro escrito, pode ouvir através do telefone a leitura da palavra. E de Gênesis a Apocalipse, Deus nos revela o seu caráter, Ele nos revela quem Ele é. E cada vez que nós somos confrontados com quem Ele é, percebemos que somos confrontados também com a nossa natureza pequena, pecadora. E como Ele nos ama, nós queremos amá-lo também, nós queremos ser como Ele é. Ele nos convence disso, a negarmos, a deixarmos para trás a nossa natureza. Nesses textos, o Senhor apresenta também exemplos de pessoas de fé, mansas. Nós vemos Esther, que num gesto de humildade enfrentou corajosamente o rei em favor do seu povo. Ela se debruçou diante do Senhor e fez jejum e oração com as que estavam junto dela para poder pedir a Deus coragem, pedir a Deus ousadia para interceder pelo povo. Um outro exemplo é Moisés, que ele é chamado de homem manso, mas o maior e primeiro exemplo que nós temos é Jesus. Acabamos de ler, né, em Mateus
Toma, que eu sou manso e humilde. Se nós formos nos esforçar para sermos mansas e humildes, não vamos alcançar isso. Somente com o exemplo de Jesus. Lá em 1 João 5, de 1 a 3, o Senhor Jesus diz para nós aprendermos pelo exemplo dele. Em João 13, 12, quando Jesus faz a última ceia com os discípulos, um pouquinho antes, ele toma uma toalha, tira a capa, toma uma toalha, lava os pés dos discípulos. Vocês compreendem isso? É isso que ele quer que a gente faça, que a gente o obedeça, siga os seus mandamentos, esteja apegado a ele, e o mais ele vai fazer. Lá em João, quando eu falei em João 13, vou ver rapidamente aqui com vocês. João 13 diz assim: porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês também façam. Bem-aventurados os que praticam essas coisas. Você quer ser feliz? Pratique os mandamentos do Senhor. Então vamos só fazer uma recapitulação. O que nós precisamos para crescer e colher o fruto da mansidão? Morrer, negarmos a nós mesmos, viver a palavra, né? Ouvir, ler e praticar. Estarmos sob a luz do Senhor. Ele é a nossa luz. O Senhor Jesus é o nosso exemplo. Ele é a nossa luz. Ele é a água viva. Conforme nós tomamos essa água, nos saciamos, ele transborda em nós e nós podemos abençoar outros. Ele nos usa para abençoar outros. Precisamos de tempo para desenvolver. O Senhor vai tratar, o Senhor vai nos tratar. Não fiquemos ansiosas para colhermos esse fruto. Quer ser feliz? Tenha prazer em meditar na lei do Senhor. Medite dia e noite. Quer ser próspero e rico desse fruto do Senhor? Confie e tenha esperança, como está escrito lá em Jeremias. Mesmo no tempo da seca, nós vamos dar frutos, nossas folhas não vão murchar. Esse é um tempo de seca e com certeza o Senhor quer nos regar, nos encher com seu Espírito, para que seu Espírito dê frutos em nós. Que Deus abençoe a todas, em nome de Jesus. Amém.